Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que já abriu negociações para contratar Isidro Pita, centroavante paraguaio que pertence ao Cuiabá. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa envolvida nas tratativas e posso assegurar para vocês que já houve até uma primeira proposta, oferta de troca de jogadores. O Vasco não gostaria de colocar dinheiro e sim ceder atletas para o Cuiabá, proposta prontamente recusada pelo Cristiano Dresch, que é o presidente do Dourado. Cuiabá só topa negociar o Isidro Pita em definitivo e em troca de dinheiro, atleta que dificilmente fica para a próxima temporada, quando o Cuiabá jogará a Série B. O contrato dele com o Cuiabá só se encerra em dezembro de 2027, temporada atual de 60 jogos, 21 gols e 2 assistências, chegou a barrar o Daverson antes de o atacante se mudar para o Atlético Mineiro. Só para completar o noticiário do Vasco, a ideia é que o Isidro Pita seja uma sombra para o Verratti no próximo ano. Enquanto isso, Felipe comandou seu primeiro treino como técnico interino do Vasco. Atividade nessa terça-feira, ele vai comandar o Cruz Maltino nas 3 rodadas finais do Brasileirão. Bora falar agora sobre o Santos, que fez proposta oficial a Luiz Castro, técnico português, e aguarda por uma resposta dele até sexta-feira. Importante contar que o empresário do Luiz Castro, ex-comandante do Botafogo, o Antônio Teixeira, desembarcou nos últimos dias em São Paulo e foi até a Vila Belmiro para conhecer as estruturas, instalações do centro de treinamento, do estádio e também para uma conversa com Paulo Brax, Alexandre Galo e Marcelo Teixeira. O Santos se mostrou animado com aquilo que ouviu do empresário e aguarda por uma resposta até o fim dessa semana. O problema é que o empresário do Luiz Castro permanecerá no Brasil até terça-feira. Imaginemos que ele vai conversar com outros clubes brasileiros interessados. Luiz Castro, que fez grande trabalho à frente do Botafogo na temporada passada, acabou se mudando para o Al Nassr, onde não conseguiu bons trabalhos. Já havia contado para vocês que ele esteve nos planos do Corinthians, do Vasco da Gama, entre outros. O Timão meio que recuou depois da boa campanha do time no Campeonato Brasileiro e a chance real de classificação para a Libertadores da América. O Vasco continuar com essa moleza, ainda vai brigar para não cair. Não acredito no rebaixamento do Vasco. Hoje a quarta derrota consecutiva, né? Tinha perdido por 3-0 para o Fortaleza, para o Botafogo, por 1-0 para o Inter, hoje 3-1 para o Corinthians. Não acredito que o Vasco caia, porque já tem 43 pontos e a turma lá de baixo tem 37. Qual Augusto Melo conversou com o Verratti na Arena. O Yuri saindo, será que ele chega no Corinthians? Maurício, eu queria constatar que a situação do Verratti é meio esquisita. Hoje, inclusive, ele foi substituído no intervalo, voltou para o segundo tempo com roupa não trajado de Vasco, né? Inclusive, ele foi convidado a se retirar do banco, depois ele volta com o calção do Vasco, enfim. Mas além dessa questão, o Verratti ele tinha a expectativa de ter seu contrato aumentado, seu salário aumentado, mas o Pedrinho entende que o salário dele atual é bom. E há um impasse, tá? Ele tem contrato longo para tirar o Verratti do Vasco, vai haver necessidade de uma negociação com o Cruz Maltino. Mas, cara, eu acho que não estão lidando bem com o grande ídolo do Vasco, alguém super importante. Vocês sabem que os clubes de futebol se dividiram em 2 grupos, a Libra e a LFU, tá? Hoje a Libra tem 8 times e a LFU tem 12, entre os times da Série A. Entre os 4 que subiram, o Santos é Libra, o Novo Horizontino, o Sport e o Ceará são LFU. Então, 12 mais 3, hoje a LFU tem 15. E a Libra de 8 saltou para 9. Só que tem os rebaixamentos, né? O Cuiabá e o Atlético Goianiense estão na LFU, então de 15 já caiu para 13. E aí, de todos os outros times que brigam contra o rebaixamento, vocês precisam saber que o Red Bull Bragantino, o Vitória e o Grêmio são Libra. Todo o restante é LFU. Eu acho que o Red Bull Bragantino cai. E eu acho que só o Red Bull Bragantino vai. Vamos fazer um grande resumão. Hoje são 12 da LFU e 8 da Libra, certo? Um da Libra subiu o Santos. Eu acho que um da Libra cai o Red Bull Bragantino. Então a gente continuaria com 12-8. Existe uma especulação de que o Vasco pode mudar de lado, trocar a LFU pela Libra. Seria 11 contra 9. Enfim, isso ainda, a gente ainda precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. E aí, só para completar, como é que vão funcionar as transmissões? A LFU vai transmitir os jogos dos seus times como mandante, a Libra transmite os jogos dos seus times como visitante. Nicola, mas a Libra tem o Flamengo, mas não tem, por exemplo, vamos citar o Fortaleza. Quando o Flamengo jogar em casa contra o Fortaleza, a Libra pode transmitir, a recíproca não é verdadeira, tá bom?
Chegou a ver o lance do volante Nardoni, os lances, né? Do Racing, quais as novidades do Vasco? Grande abraço para o melhor canal de notícias. Puta, obrigado pelo carinho, Vinícius. Você tinha sugerido que eu desse uma olhada, né? Gostei, acho que caberia nos principais times de futebol do país. No Vasco, por exemplo, seria titular absoluto. É curioso que o Vasco tem seus dois melhores volantes em processo de recuperação, né? O Jair e o Paulinho. Inclusive, um deles já voltou. Mas não dá para cravar que eles serão como eram antes, né? E aí hoje, durante o final de semana, até surgiram notícias de que o Vasco está atrás de 2 meio-campistas. Um deles, vocês vão lembrar, o Rodrigo Dourado, que teve muito tempo no Internacional, ele se mudou para o Atlético São Luís, do México, tem contrato até junho do ano que vem. E o Vasco teria duas possibilidades, ou assinar um pré-contrato para que ele chegue de graça em julho, ou tentar uma compensação financeira pequena para o Atlético São Luís para antecipar a chegada do Rodrigo Dourado. Não sei se seria a solução dos problemas, mas ainda acho que o Dourado seria mais útil do que o Matheus Pereira. Torcedor do Corinthians vai lembrar dele, ele na base do Corinthians era chamado de pirulão, alguém super destacado, chegou a ser comprado pela Juventus, também teve no Barcelona, mas não conseguiu jogar em nenhum dos dois clubes. O Matheus Pereira, o pirulão, era aquele que tinha 5% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, todo o restante, como empresários, era aquela época em que o Corinthians devia para um monte de gente e ia repassando o percentual de jogadores para os empresários em troca de dinheiro. Fernando Garcia, que era o representante do Matheus Pereira, conseguiu que o Timão tivesse só 5% dos direitos. Para a sorte do Corinthians, esse menino acabou não arrebentando, hoje ele joga no Eibar. E pode ser uma alternativa para o Vasco no ano que vem. Não sei se, confesso que faz muito tempo que eu não vejo jogar, tá? Mas não sei se seria a salvação dos problemas cruzmaltinos. Como que é? O Vinícius Gomes pagou mais caro no Sforza, sendo que o Nardoni é mais barato. Boa observação. E o Sforza está bem longe de ser um volante confiável, né? Assim como o Galdames e aquele outro Maxime também, né? Enfim, o Vasco errou bastante nas contratações. Essa é a grande verdade. Jailton Júnior, boa noite, Nicola. Antônio Oliveira é bom para o Vasco? Eu acho que o Vasco precisa pensar em técnico maior, tá? O Antônio Oliveira foi bem no Cuiabá, teve uma passagem normal no Corinthians, e eu acho que o Vasco precisa pensar maior. Eu acho que pelo menos no início você precisa pensar e tentar treinadores mais pesados. Vinícius Gomes, salve Nicola! Alguma notícia dos gregos em relação ao Vasco? O Vinícius, tem até uma coisa importante que eu havia falado, mas meio en passant. Quem vai tocar a negociação é o Edu Gaspar, tá? O Edu foi contratado para ser o CEO dos clubes do Marinax, Nottingham Forest, Olympiacos, Rio Ave e o clube brasileiro que vai ser comprado. E é o Edu quem vai tocar essa negociação. E o Edu passou os últimos dias lá no mundo árabe para uma série de encontros, está fazendo relações, está trabalhando já em nome do Marinax. Qualquer tipo de reunião para fechar com clubes brasileiros vai acontecer depois que, inclusive, que ele for anunciado. Existia um prazo de carência para a saída de forma oficial dele do Arsenal, ele ainda não foi anunciado como o novo homem do futebol dos clubes do Marinax. Então, esse processo burocrático ainda vai demandar mais algum tempo. As tratativas com o Vasco e com outro clube da Série A já existem, tá? Ainda não descobri qual é esse clube, mas a partir do momento em que o Edu Gaspar for anunciado como novo CEO dos clubes do Marinax, aí o negócio fica mais quente, tá bom? Enquanto o Vasco ainda não definiu o seu futuro no Campeonato Brasileiro nesta temporada, não sabe ainda como que vai terminar na tabela do Campeonato Brasileiro, qual vai ser a sua colocação final para poder pensar num novo treinador para a próxima temporada. Mas eu acho que o Vasco já deveria estar pensando sim nesse novo treinador com um nome sério, né? Se falou aí em vários nomes já, e Luiz Castro, né, que fez um bom trabalho aí no Botafogo, depois foi para a Arábia, agora está com possibilidade de voltar a algum time brasileiro. O Santos está tomando aí a frente para negociar com o treinador, né? E ele foi um dos nomes citados que poderiam ser treinador do Vasco. O Vasco já tinha que estar tomando a dianteira já para poder pensar na próxima temporada para fazer uns campeonatos excelentes. Já tinha que estar começando um planejamento, pensando em vitórias, em grandes conquistas. Não saber pensar ainda como que vai terminar nessa temporada para depois pensar num estilo de treinador. O Vasco já tinha que estar tomando a dianteira dessa situação.
Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal e ative as notificações para estar recebendo os próximos vídeos. Forte abraço.